Olá pessoal, Telmo Trader passando aqui para trazer mais um conteúdo, mais uma informação de valor para você e espero imensamente que essas informações aqui tratadas no nosso canal possam lhe ser úteis, possam agregar valor e conhecimento na sua jornada, na sua caminhada aí, seja ela no mercado financeiro, seja ela na parte comportamental, ou seja ela para você empreender algum tipo de negócio. Esse é o desejo. E também desejar a você um excelente ano de 2022. Espero imensamente que você tenha tido aí um final de ano de festas, de fim de ano, né? Bem positivo, com família, né? Fazendo a sua introspecção, né? Se planejando. E espero que tenha sido tudo de bom para você. E desejar a você que nesse ano de 2022 você consiga realizar aí os seus sonhos, os seus objetivos que você que deseja, né, startar o seu negócio, que você consiga nesse ano aí startar o seu negócio, você que deseja uma melhor performance, né, nos estudos, na tua profissão, que você consiga isso no mundo do mercado financeiro, nos tradings, nas suas operações, que você consiga alavancar de forma espetacular. É o meu desejo para você nesse ano, que seja um ano de fato espetacular na sua vida, na sua família, tá? E vamos lá entrar no tema, né? O que esperar para o ano de 2022? É um ano aí que a gente está fazendo um período de... São 2 anos pós-pandemia, com toda essa questão de isolamento, de lockdown, de medicamentos, né? O medicamento que funciona, medicamento que não funciona, vacina, vacina que funciona, vacina que não funciona. Agora a questão das novas cepas, né? Desse vírus aí que assolou o mundo, né? Trouxe muitos problemas, né? Infelizmente, muita miséria também, porque impactou diretamente na parte econômica. Então, esse é um período de 2 anos que estamos passando aí bem difíceis. E no Brasil, além de tudo isso que está acontecendo, de toda essa crise sanitária, de toda essa polarização também em relação à parte de medicamentos, dos laboratórios, muita coisa acontecendo, no Brasil ainda é um período eleitoral, né? É um período ainda que você vai ter aí eleições diretas para presidentes, governadores, senadores, deputados e por aí vai. Então é ainda mais desafiador. É um ano que vai ter muitos atritos políticos no país. É um ano que, mais uma vez, essa parte econômica ela vai estar em voga, né? Ou seja, ela vai estar no epicentro das atenções de todo mundo, porque a política ela impacta diretamente nesse tipo de situação, porque aí você vai lidar com taxa de juros, você vai lidar com a questão inflacionária e isso impacta tudo. Não é só o dia a dia das pessoas, mas impacta também os negócios, as empresas, instituições financeiras e por aí vai, né? Impacta na agricultura, impacta no setor produtivo, enfim. Então, de fato, 2022 no Brasil, o desafio é ainda maior, porque além de toda essa questão sanitária, você também vai ter um período eleitoral e os ânimos, né, as pessoas, os ânimos estão muito aflorados por conta disso, por conta de toda essa polarização que a gente já vem vendo aí desde as eleições de 2018 e esse ano não vai ser diferente. Talvez seja até um pouco mais agressivo, né, mais impactante por conta de tudo isso que já aconteceu. Mas a gente não está aqui para falar de política, a gente não está aqui para falar de eleições. Esse não é um canal que trata desse tipo de assunto. A gente está para falar do impacto de tudo isso na sua vida, na nossa vida aqui no país. A gente está aí, fechamos um ano com uma Selic a 9,25,
né, uma inflação passou da casa dos 2 dígitos, né, chegamos aí uma inflação na casa dos 10% no ano, né, dos últimos 12 meses, não foi do ano, dos últimos 12 meses. Então você vê que a questão vem crescendo. Em relação à inflação, vale aqui lembrar que não é um problema do Brasil. Isso é uma questão global, né? No ano passado, em alguns vídeos aqui, em alguns conteúdos que a gente aqui ministrou, a gente falou da crise inflacionária na Europa e a gente destacou aqui a Alemanha, né? Que num período de 30 anos, a Alemanha, no ano passado, ela teve um pico inflacionário, né? E nós vimos também que no ano passado, né, nas últimas reuniões do Copom, o presidente do Fed, do Banco Americano, que é o Jerome Powell, ele até então vinha com um discurso de uma inflação transitória, né? E o que vem a ser essa inflação transitória? Acreditava-se então que essa inflação ela seria por um determinado período de tempo e aí as coisas voltariam supostamente ao normal. E no último discurso dele, a gente já viu que não é bem assim. Ele já se convenceu de que a inflação ela não é transitória. Então a gente está falando aqui dos Estados Unidos, de um país de primeiro mundo, de um país que tem uma economia forte, tem uma moeda forte e também está passando por essa crise inflacionária, bem como eu citei aqui um país da Europa, que é a Alemanha, e você pode ver isso também na França, na Itália, e outros países, né, como a Inglaterra também, que está sofrendo com essa questão da inflação. E aí? O que fazer? A gente está começando o ano agora. Então vamos fazer uma rápida retrospectiva aqui. Estamos em janeiro, né, de 2022. Em janeiro de 2021, olhando aqui para o nosso território, né, para o nosso país, que é o Brasil, vocês lembram quanto que estava a Selic? Lembra que lá no início eu comentei, gente, a Selic, há um ano atrás, estava a 2%. E terminou o ano de 2021 a 9,25%. E na última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, o Banco Central, no seu comunicado, informou que teremos, né, mais reajustes graduais da taxa de juros para poder conter o impacto inflacionário, ou seja, a Selic ela vai subir mais um pouco. O mercado, no último relatório Focus, já estima aí a Selic a 11,25, né? O último relatório, se eu não me engano, estava a 11,50. Eu não tenho esses dados aqui em mãos nesse momento, mas assim, é acima da casa dos 11%. Aí a gente voltando nessa questão, vocês lembram também que a inflação naquela época dos últimos 12 meses, né? Ela também estava abaixo do teto da meta. E tudo mudou nesse período de 12 meses. Né? E eu vim aqui alertando, eu comuniquei aqui, eu falei, gente, é um momento estratégico agora para quem tiver com dinheiro em caixa, dinheiro disponível, que façam investimentos principalmente em títulos de renda fixa, pós-fixado, porque agora a curva de juros ela está mudando, ela não está mais em queda. A gente vai ter uma alta aí por causa desse impacto inflacionário que a gente está vendo que não é só no Brasil, mas é nível global. Então é uma oportunidade para você investir nesse tipo de título, não só títulos atrelados à Selic, ao CDI, mas também títulos atrelados ao IPCA, que é o índice de preços do consumidor, né, que é o índice oficial do país que mede o impacto da inflação. E olha só como é que as coisas aconteceram, né? Foi de forma gradativa. Tanto é que eu também comentei naquele período ali
que não era o momento ainda de você adquirir investimentos pré-fixados, porque os pré-fixados, o prêmio que eles estavam oferecendo não estavam sendo tão atrativos, porque a gente tinha esse impacto inflacionário e com isso você já entende que o próprio Banco Central ele vai agir para poder controlar, para poder conter isso e reduzir esse impacto na economia do país. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas pessoas até vieram a mim e falaram: poxa, cara, eu comprei alguns títulos pré-fixados aqui e na época, né, tinha algumas casas de investimento vendendo esses produtos a taxa de 7, 7,5, 8. Olha só, quem adquiriu e travou esses títulos pré-fixados por um período de 2 a 3 anos, ele deixa de ganhar. Porque a gente fechou a Selic a 9,25 e a pessoa ela comprou um título de 7,5%, de 8% pelo período de 2, 3 anos. Ou seja, eu estou trazendo aqui para você que no último relatório Focus, Boletim Focus, né, relatório Boletim Focus, o mercado ele já está colocando uma Selic acima de 11% para as próximas reuniões do Copom. Ou seja, é a questão do custo de oportunidade. Ele está ganhando lá os 7,5%, 8%, mas está deixando de ganhar todo esse spread dessa diferença. Mas eu comentei aqui que não era o momento de comprar título pré-fixado, né? E digo agora, ainda não é o momento de você ir às compras de título pré-fixado. Surfa na onda do pós-fixado, que tem mais alguns aumentos de Selic aí pela frente, né? Tomara que a gente consiga aqui no país controlar esse impacto inflacionário, embora a gente veja que foi tardia a ação do Banco Central em relação a isso, mas alguma posição ele tomou. Isso, de certa forma, não é totalmente ruim, né? Porque alguma posição ele tomou. Outros países nem isso aconteceu. Então, a gente não está tão ruim nesse sentido. Mas a situação não é boa. Por que a situação não é boa? Com toda essa questão de crise sanitária, desse impacto econômico, no Brasil também não fugiu a regra dos outros países, em que liberar dinheiro público para poder conter essa questão do fechamento, né, da economia que ficou parada por muito tempo por conta dessa infecção viral e tudo mais. Ou seja, então o governo ele teve que injetar mais dinheiro na economia. E como a gente já explicou aqui em vídeos anteriores, o governo, o Estado, ele não produz. Esse é o grande problema. Você está injetando dinheiro, mas você não está tendo uma contrapartida que seria um produto ou um serviço. O Estado ele não faz isso. A forma de arrecadação do Estado é por meio de impostos. Impostos oprimem a população. Então observe que a coisa não é tão interessante do ponto de vista econômico. Não estou falando do aspecto do governo socorrer e ajudar pessoas. Não, isso é um ponto positivo. Mas o que aconteceu é que isso ele não pode se perpetuar. Esse é o problema com essas políticas de injeção de dinheiro na economia, elas se perpetuam. Faz o povo sofrer ainda mais. Porque, de certa forma, o Estado ele vai ter que recuperar esse dinheiro. Né? E como é que ele recupera isso? Eis a questão. Oprimindo ainda mais a população com o quê? Tributos, impostos. Então a situação ela ficou complicada aqui porque o governo ele teve, né, o Estado ele teve que aumentar de forma significativa os seus gastos. E isso, de certa forma, volta para a própria população, porque, no final das contas, quem pagará isso é o contribuinte. Ninguém mais do que o contribuinte. Então, isso impacta direto nas questões das taxas Selic e o IPCA. Por quê? Isso acaba gerando mais inflação. Outro ponto negativo com isso foi o custo de energia gerado mais para o final do ano passado e que teve aquela ausência, né,
por fatores climáticos, a ausência daquele período de chuvas que geralmente acontecem lá na parte de inverno, não aconteceram. E o governo, novamente, ele se viu numa situação de ter que acionar as termoelétricas, que foi o que aconteceu no passado. Acredito que todos vocês sentiram isso na sua conta de luz, o acionamento da bandeira vermelha que perdura até hoje, né? E vai ser reajustado. Então, olha o impacto disso, né? Direto no seu bolso, direto na sua qualidade de vida. E ainda tem a questão, pessoal, tem comentado bastante, mas também é outra situação que é global, assim como a energia, que é o que tem dado muito impacto inflacionário na Europa, são questões energéticas. O combustível, o petróleo, nós vimos aí uma disparada do preço da gasolina nos postos, nas bombas de combustível, lá no início de 2020, nesse período aí de pandemia, em alguns estados do Brasil, você chegou a ver a gasolina sendo negociada nos postos a R$ 3,20, R$ 3,40, né? Porque você não tinha demanda, as pessoas estavam dentro de casa. Álcool, né, o etanol sendo negociado a R$ 2,80, é uma coisa extremamente surreal, né? Vai ver o preço hoje. E você teve essa disparada depois que as coisas começaram a ser liberadas aos poucos, né? Você viu a disparada desse preço da gasolina. Hoje você já paga 7, 7,50 em alguns postos por um combustível comum. Estou colocando aqui a questão dos combustíveis aditivados, né, esses modificados, pódio, essas coisas do tipo, que ainda é mais caro. Você vai pagar quase R$ 9 nisso aí, no litro. E você vê que a coisa ela tem andado de forma desenfreada. E já tem algumas previsões de algumas grandes casas aí de análise em relação ao aumento da gasolina, né, para esse ano a R$ 10. É algo que, infelizmente, a gente está vendo que está tendendo para esse tipo de coisa, né? Você ter uma gasolina aí a R$ 10. É um negócio, podemos assim dizer, chega a ser surreal, né? Quando você olha para um país como o Brasil, que adquiriu a sua autossuficiência em petróleo, você tem um combustível com a possibilidade, né? E a gente está vendo que pode realmente acontecer isso, de um combustível a R$ 10. É um negócio muito difícil, às vezes, a gente digerir. Mas, se a gente for olhar para fora do nosso país, você vai ver também que nos Estados Unidos, né, um país que tem grandes empresas também de petróleo, o custo do combustível não está nada barato. Então, isso aí é um fenômeno sistêmico que acontece em todo o mundo, impacta das grandes economias, as economias subdesenvolvidas, enfim. A questão é a seguinte: como você pode lidar com essa situação? Como você pode, no seu dia a dia, na sua vida, lidar com situações tão impactantes como essa, que é o preço da energia, né, sendo impactado direto aí na sua conta de luz. A gente está no período de verão no Brasil, é sempre mais quente, muita gente usando ar-condicionado, né, e isso costuma dar um boom no consumo de energia. As pessoas, como o mercado está voltando, as pessoas precisam sair para trabalhar, e algumas pessoas que precisam usar os seus veículos estão se vendo numa situação complicada, porque elas têm que abastecer, né? E não é toda empresa que as pessoas trabalham que dão essa condição de você ter um auxílio ali, combustível para isso. Então fica mais apertado. E tem a questão também viral, né? Essas novas cepas. E aí a pessoa às vezes não quer ir, né, no coletivo, numa condução coletiva, seja ela
trem, o metrô, enfim, barca, enfim. Então, o que acontece? Acaba tendo que usar o veículo e você tem um consumo ainda maior de combustível, que está mais caro. E então, como é que você lida com isso, né? Como é que vai ser encarar esse desafio, mais a questão política, que gera a questão da insegurança? O Brasil hoje, infelizmente, sofre muito com uma coisa chamada insegurança jurídica. Isso é muito complexo porque você às vezes acaba inibindo empresas, negócios por conta dessa insegurança jurídica que se tem hoje no país, né, por várias questões, sejam ideológicas ou não, mas é uma insegurança jurídica. E um período eleitoral. E aí? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai gerir, administrar toda essa tensão, todo esse estresse que está acontecendo simultaneamente de forma global? Bom, uma grande saída para você trabalhar com tudo isso, para você poder administrar, o primeiro passo aqui, dica que eu, na verdade uma dica que eu deixo para você é você trabalhar com tranquilidade. Manter a sua tranquilidade nas suas ações, naquilo que você pretende desenvolver e naquilo que você já está desenvolvendo. Tranquilidade. Segundo ponto, seja objetivo naquilo que você precisa fazer. Não perca e nem gaste muita energia. Faça sempre com objetividade. Mantenha a tranquilidade, seja objetivo. E o terceiro ponto, faça sempre da melhor maneira possível. Por quê? Quanto melhor você executar aquilo que você precisa fazer, menos energia você gasta com uma coisa chamada retrabalho. Então você faz uma vez só. Isso é importante demais, porque a gente vive num período em que a gente precisa de tempo. E tempo, ele é dinheiro. Então como é que você faz isso? Fazendo as coisas bem feitas, sendo objetivo e com tranquilidade. Ah, mas o estresse, mas o dia a dia, mas a insegurança, candidato A, candidato B, são ruídos. Se afaste desses ruídos. Foque naquilo que você precisa fazer, naquilo que você tem que fazer e naquilo que você quer fazer. Com tranquilidade, objetividade, perfeito? E com total comprometimento, que é fazer o seu melhor. Beleza? Então eu deixo essas 3 dicas aí para você poder gerir e administrar bem os seus negócios. Em termos financeiros, onde investir? Vou para a bolsa? Saio da bolsa? Compro criptomoedas? Vou para o mercado de Forex? Calma. A bolsa de valores, anos eleitorais, muita oscilação. Por quê? Muito ruído. Como eu coloquei aqui anteriormente, são questões que são fatos. Insegurança jurídica, insegurança política e muita polarização das coisas. Então tenha muito cuidado. Uma forma legal de você começar é renda fixa. Ela tornou-se mais atrativa nesse momento. Então a renda fixa, ela está atrativa. E a renda fixa você tem várias modalidades. Você tem lá os graus de risco, de baixo risco, os graus de médio e de maior risco. Então você pode trabalhar em cima da renda fixa nesse ano e dos títulos, principalmente títulos atrelados à inflação. Porque pelo que a gente tem visto, né, e pelo que eu tenho estudado também a nível global em outros países, esse impacto inflacionário ainda vai bater um pouco mais. Ou seja, não vai ser tão trivial assim. Então, a grande estratégia para isso é você investir o seu recurso em coisas que realmente elas tendem a evoluir. Por exemplo, a taxa de juros do país. Você acha que ela vai cair? Não, não vai, né? Pelo último relatório Focus, como eu disse aqui no início,
já estão prevendo uma Selic acima de 11%. Então é uma oportunidade, ela ainda está 9,25%, entende? A inflação ela deve subir um pouco mais até poder fazer a curva de correção. Então são oportunidades, são opções de investimento. A Bolsa de Valores, então, não é mais atrativa? Não disse isso em momento algum. Mas a Bolsa de Valores, se você ainda não tem experiência no mercado acionário, se você não entende como funciona, mas o seu banco disponibilizou aí para você um home broker, alguma coisa do tipo, e você não entende nada, eu sugiro que você procure estudar, faça bons cursos, leia um pouco mais sobre isso, né? Ou aqui no canal também tem algumas dicas sobre bolsas de valores. A gente tem um mini curso aqui, Operando na Bolsa de Valores, que é bem legal, está bem didático. Você pode ver um pouco mais sobre isso. E se você já tem esse conhecimento, né, comece com pouco. É uma dica que eu deixo para você em Bolsa de Valores. Comece com pouco, não seja ganancioso, achando que você vai colocar ali seus 15, 20, 30, 50 mil ali, vai dar um boom e você vai resgatar 150 mil. Não é assim que acontece, isso é vida real. E ainda mais no período eleitoral. As oscilações elas costumam ser bem mais agressivas, né, do que o comum. O nosso país é um país que tem muito para crescer, é um país gigante, né? Podemos falar aí na área de cabotagem, que tem muito a crescer, na área do agronegócio, na parte de infraestrutura. O ministro Tarcísio aí, ele é, assim, é um ponto fora da curva. O cara é sensacional. E tem muita coisa boa, área de concessões. Então são setores que vale a pena você manter a atenção. E aí tem boas empresas nesses setores. Futuramente a gente vai trazer um estudo aqui, falar um pouquinho dos setores e de algumas empresas boas para se investir, empresas listadas em bolsa, que dependendo da situação, o preço, né, das ações eles oscilam, mas essas empresas elas te dão um pouco mais de solidez, de consistência. São empresas também que costumam pagar bons dividendos, enquanto os dividendos ainda não são tributados. Ok? Então eu deixo essa dica aqui para você. Invista sempre com consciência e com objetividade. Não invista só porque a pessoa está falando que aquilo ali dá dinheiro ou não. Isso tem acontecido muito no mercado de criptomoedas. Vira e mexe, um amigo bate um papo, tem uma empresa aqui que está dando 5% de retorno, 7%, 10% de retorno. Legal, cara. Se você quer fazer isso, se você quer arriscar, verdade. Vai em frente. O recurso é seu, a vida é sua. O impacto vai ser na sua vida, não vai ser na minha. Mas avalie para ver se realmente vale a pena, porque infelizmente os relatos que eu tenho ouvido até de algumas pessoas próximas é que a galera está perdendo mais do que ganhando nesse tipo de coisa. Uma outra opção aqui é você ir para o mercado de Forex, que é um mercado bem atrativo, é um mercado dinâmico demais, é um mercado que trabalha 24 horas, onde você pode operar ali também, além das empresas listadas nas bolsas de vários países, principalmente do S&P 500, do índice Dow Jones, do índice DAX da Alemanha, empresas da França. Você pode operar essas empresas ou simplesmente pares de moeda, né? Que é bem interessante. E lá também no mercado Forex você consegue operar criptomoedas, né? Tem a clássica lá, Bitcoin, Litecoin, a Monero. Enfim, você tem essas opções, além de poder operar as commodities, como ouro, petróleo, prata, e por aí vai. É um mercado muito, muito rico em termos de opções de operação. E não poderia deixar de passar despercebido para esse ano aí a questão do ouro. Exatamente. Ouro é uma boa opção de investimento para o ano de 2022. Foi no ano de 2021. Quem comprou ouro fechou o ano bem. E uma outra opção também
é investir em petróleo, commodity petróleo. A tendência do petróleo é de alta, já tem algumas casas que já prevêem o barril do petróleo a $150. O barril está sendo negociado atualmente, fechou agora, a $81. Tem um longo percurso. Ele não vai de um dia para o outro, obviamente, mas você tem um longo percurso aí. E é a questão que eu deixo para você. Se você reclama que o preço da gasolina está caro, e eu concordo com você, eu também vejo e acredito que está muito caro, por que não investir em petróleo e aproveitar essa onda aí da alta e ganhar dinheiro com isso, ao invés de reclamar? É uma boa, né? Eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.